Existem vários ETFs que replicam os mais variados índices do mercado. Na nossa bolsa brasileira, o principal índice é de longe o Ibovespa, e nesse vídeo eu vou comparar 3 ETFs que replicam o Ibovespa, levando em consideração a cotação, a taxa de administração, a gestão, o volume negociado e a rentabilidade. Fala pessoal, Rafael Scaramelli por aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se inscrevam, deixem o gostei, comentem, compartilhem, tudo isso ajuda no engajamento do vídeo e no crescimento do canal, beleza? Galera, ETF que replica o Ibovespa temos vários e hoje a gente vai comparar os principais pontos de 3 deles. Mas antes, para quem ainda não sabe o que é um ETF, ETF é a abreviação de Exchange Traded Fund, ou simplesmente fundo de índice, Eu vou deixar um vídeo aqui em cima no card onde eu explico melhor, mas em resumo, um ETF é um fundo que é negociado na bolsa de valores igual às ações que segue algum índice específico, Tem ETF que acompanha o índice de small caps, Tem ETFs que acompanham uma carteira teórica de criptomoedas, já falei sobre esses nesse outro vídeo aqui. Tem ETFs que acompanham o principal índice de ações americanas, enfim, existem ETFs de várias classes de ativos. Hoje a gente vai focar no Ibovespa, comparando os principais ETFs que replicam o Ibovespa. Para quem está começando na renda variável e ainda não sabe muito bem como analisar uma ação para colocar na carteira, os ETFs acabam sendo opções viáveis para se expor ao mercado de renda variável de maneira diversificada, comprando apenas um único ativo e já ir se acostumando com a volatilidade e andamento do mercado. Então, para esse vídeo de hoje, eu separei 3 ETFs que replicam o Ibovespa, nesse caso é o BOVA11, o BOVV11 e o BOVX11. Todos eles têm como índice de referência o Ibovespa, que é o principal índice da Bolsa de Valores brasileira. Então, começando pelo BOVA11, o nome dele é iShares Ibovespa Fundo de Índice. Hoje cada cota está sendo negociada a R$ 110,22. Ele acompanha integralmente o Ibovespa, tem como gestora a BlackRock, tem taxa de administração de 0,1%, o volume médio de negócios diários fica na faixa de 9,5 milhões, ou seja, por dia, em média, ocorre mais de 9 milhões de transações com o BOVA11 na bolsa, e nos últimos 6 meses a cota desvalorizou 5,36%, nos últimos 12 meses valorizou 16,59% e nos últimos 5 anos valorizou 79,10%. Todas essas informações, pessoal, vão estar compiladas em uma tabela no final do vídeo, beleza? Já o próximo da lista é o BOVV11, o nome dele é Itinal Ibovespa Fundo de Índice, cada cota dele negocia hoje a R$ 115,11, ele tem como referência o Ibovespa também, o gestor é o Itaú, também tem taxa de ADM de 0,1%, e os negócios ficam na casa de 3,2 milhões de transações diárias, Nos últimos 6 meses acumula queda de 5,48%, no último ano está positivo em 16,37% e nos últimos 5 anos positivo em 79,55%. E o terceiro da lista é o BOVX11, que é o ETF mais novo entre os 3, o nome dele é Trend ETF Ibovespa Fundo de Índice, hoje ele negocia R$ 11,43 cada cota, ele acompanha o Ibovespa como os outros, a gestão fica por conta da XP, e o interessante é que a XP zerou recentemente a taxa de administração, hoje ele é isento de taxa de ADM, e por ele ser mais novo, os negócios diários ficam por volta de 2,3 milhões de transações, E a rentabilidade dele, por ele ter começado a negociar em junho desse ano ainda, só temos a variação da cota dos últimos 4 meses, que foi negativa em 11,53%. Então, pessoal, como vocês podem ver aí na tabela, o BOVA11 da BlackRock é de longe o ETF mais negociado e o mais conhecido também, depois vem o BOVV11 do Itaú e depois o da XP, o BOVX11, que tem como principal diferencial frente aos outros a isenção da taxa de ADM e o preço da cota mais acessível para quem está começando. Em relação ao volume de negócios diários, o ETF da XP é menor realmente, o que pode ser um problema na hora de negociar, depender da quantidade, mas acredito eu que isso é porque ainda é um ETF recente, com o tempo esse volume tende a aumentar.
Em relação à rentabilidade, elas são bem parecidas, isso porque a gestão é feita de forma passiva, ou seja, o gestor não age ativamente, né, visando superar um indicador, mas o objetivo é acompanhar de forma passiva o indicador, que nesse caso é o próprio Ibovespa. Por isso não vai haver grandes diferenças de rentabilidade de um para o outro, né? Ficarão sempre bem próximos e próximos também da variação do próprio Ibovespa, né? Pessoal, hoje eu não tenho ETF na minha carteira mais, né? Porém, logo quando eu comecei a investir lá no começo de 2016, né, eu tinha cotas do BOVA11, se eu não me engano, foi o primeiro ativo negociado na bolsa que eu comprei. E eu ainda acho super interessante para quem está iniciando na renda variável a começar por algum desses ETFs que replicam o Ibovespa, né? No meu ver, essa é a forma mais fácil, né, mais segura, digamos assim, de iniciar na renda variável devagar, aos poucos e sem se expor demais a riscos desnecessários. Até que você aprenda a analisar ação por ação, empresa por empresa, entender, né, o que é relevante e o que não é, os ETFs são boas opções para você já dar início na sua jornada na renda variável. Enfim, né, pessoal, se curtiram esse vídeo, se curtiram esse comparativo, não se esqueçam de deixar o gostei, né, se inscrever e deixar o seu comentário com feedback. A sua opinião por aqui é sempre bem-vinda e muito importante para a gente melhorar junto, beleza? É isso, pessoal, um excelente dia para cada um de vocês. Tamo junto, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.